Olá, como vai? O Entrevista Especial de hoje recebe doutora Tamires Canin. Obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, muito obrigada. Aceita o nosso convite. E ela é especialista em quiropraxia. A senhora é uma quiropraxista, é isso? Correto, sou quiropraxista, esse nome. É confuso, o nome é confuso, mas dá para explicar, é explicável, doutora. Quiropraxia. Isso. O que é? Quiro vem de mãos, em grego, e praxia vem de prática. Então seria a prática com as mãos, porque as mãos são uns instrumentos do quiropraxista. É daí que vem o nome. Ah, tá bom. A gente já vai seguir nessa tua explicação e nos exemplos também, né? E até explicar onde ela é aplicada. Sim. Primeiro a gente quer conhecer a senhora. A senhora já trabalha com a quiropraxia desde 2009 já. Isso, correto. Eu comecei em uma clínica aqui em Osasco e fiquei desde então, estou lá. Por que Osasco? A senhora mora aqui? Sim, eu moro em Osasco. Sempre morei em Osasco, na mesma casa. Osasquense? Não nasci em Osasco, mas meus pais sempre moraram aqui, mas só porque tinha um convênio. Então eu nasci em um hospital em São Paulo, mas logo que eu saí do hospital eu já vim pra cá. Então eu me considero osasquense, sim. Estudei aqui em Osasco. Só não fiz a faculdade aqui porque a faculdade é em São Paulo. É, no centro, né? Isso. Mas hoje eu trabalho em Osasco com muito orgulho. Não, e é interessante essa questão de estar em Osasco, ser osasquense ou não. Antigamente você era osasquense por natureza. Quem nascia em São Paulo já era osasquense, nascendo em Osasco, porque Osasco era um bairro de São Paulo. Depois Osasco se emancipou, as pessoas nascem em São Paulo e vêm para Osasco. Ou seja, Osasco é uma cidade bem quista, né, pelas pessoas. Doutora, a senhora fez pós-graduação em quiropraxia esportiva. Isso. Na verdade, eu estou ainda fazendo a pós-graduação. Nessa área, ela é muito nova no Brasil. Ainda não existem muitos quiropraxistas nessa área, especialistas em atletas de alto nível, e é muito importante porque no mundo inteiro existem esses especialistas, e é muito importante também. A senhora já foi premiada aí pela universidade, né? Fui. Em Morumbi, ou seja, se destacou na turma. Exatamente, eu recebi um prêmio, logo que eu me formei, um prêmio de honra às clínicas, pelo número de atendimentos no estágio, então me dei muito bem, gostei muito, vi que ali que era o que eu queria fazer, e eu adorava todos os pacientes, né? Eles foram maravilhosos, atendi muitos pacientes e a faculdade me premiou. A senhora já participou de congressos internacionais? Isso, é muito importante os congressos. Gosto muito, independente da área, na área da quiropraxia, como ainda está em ascensão, acho muito importante apoiar e abraçar a causa da quiropraxia. Onde ela for, eu acho importante a gente ir atrás. No Brasil, sempre tem congressos, então já fui ao Rio de Janeiro, já fui ao Rio Grande do Sul, São Paulo sempre tem, e também já participei de um congresso internacional na África do Sul. Fui até lá participar também, sempre quando tiver, eu fazer o possível para ir acompanhar a quiropraxia. Doutora, o que te levou a estudar na área da saúde? Bom, primeiramente eu queria fazer arquitetura. Eu nem conhecia a quiropraxia, né? Geralmente ninguém ouve falar. Mas minha mãe comprou para mim o Guia do Estudante na época do vestibular e eu lia todas as profissões e não me identificava com nenhuma. Quando eu vi aquele nome estranho, quiropraxia, nem sabia falar. Eu li a descrição do curso. Eu bati o olho e falei, nossa, eu gostei muito, eu quero fazer isso. Foi amor à primeira vista. Aí eu fui até a universidade, conversei com os profissionais e dali por diante eu não tinha mais dúvida, era isso que eu queria fazer. Ok. Eu sei que a senhora criou a escola... A escola da coluna dentro da clínica onde eu trabalho. Dentro da clínica. Isso, existem várias escolas da coluna, dentro da quiropraxia mesmo, mas lá na minha clínica, onde eu atuo, ainda não tem. Então, eu escolho um dia, pego vários pacientes, convido para participar, não só da minha área, porque lá na minha clínica tem quiropraxia, fisioterapia, acupuntura, estética, nutrição, psicologia. Convido os pacientes dos outros profissionais, pessoas que tenham dúvidas sobre como a coluna funciona. E eu explico desde o básico, como se sentar, como varrer com a vassoura, como fazer hábitos no dia a dia. Coisa que a gente não nasce sabendo quando vai estar com dor na coluna.
não sabe de onde veio. Então eu ensino, eu gosto de explicar muito bem como a coluna funciona e como respeitá-la, saber exatamente até onde dar o esforço para ela, como alongar os músculos, fortalecer e ter uma vida saudável. E é um ponto muito importante, né? A questão do funcionamento da coluna, porque se a gente vê um probleminha, por mais leve que seja, ele incomoda, ele deixa a nossa locomoção, né? Debilitada, é verdade. Ou seja, é muito importante. Muito. Parabéns pelo teu trabalho. E estava lendo que a senhora era da primeira turma de especialização em quiropraxia esportiva. Esportiva, né? Esse é o primeiro módulo de quiropraxia esportiva da América Latina. Não existe outro curso. Então, esse é o primeiro. Eu sou uma pioneira na área da especialização na quiropraxia. Então, eu me formei em faculdade e agora estou na pós-graduação da primeira turma. Na primeira turma. Isso. Então, a gente já volta a falar a respeito da quiropraxia praticada no esporte. Isso. E a gente quer saber de forma geral. A senhora trouxe até um amiguinho, não é o ET, não é o ET, uma amostra do que nós somos por dentro, no íntimo, né? Isso, exatamente. Essa aqui é só um exemplo da coluna, essa aqui é ela de frente e aqui ela de costas, que é a nossa coluna inteira, desde a cabeça, pescoço, o tórax e aqui o fim da coluna, a lombar. Importante o posicionamento de cada um desses ossinhos. Exatamente, são 33 vértebras, são muitas. Cada um faz um movimento pequenininho, mas se você juntar todas, você move, né, o tronco todo. Precisa de muitas vértebras. Ok, então a gente já vai estudar em detalhes essa amostra aqui do ser humano. Uma pequena amostra do ser humano. Né? Doutora, agora a quiropraxia, ela é quando a pessoa tem de procurar a senhora? Geralmente, as pessoas que buscam atendimento de quiropraxia já passaram por todos os profissionais da saúde, estão buscando uma coisa diferente, porque estão com muitas dores. Aí descobrem a quiropraxia e vão tentar algo diferente. Então, vem muitas pessoas com todos os tipos de dores. Desde pescoço até lombares, são as mais comuns, né? Dores na coluna em geral, mas também tem pessoas com dores no ombro, no joelho, e a gente também ajusta essas articulações, mas sempre o foco sempre é na coluna. Bom, a gente já vai falar sobre os vários problemas que a quiropraxia onde ela se envolve, mas assim, de forma mais rápida, é questão de postura, questão de a gente está até falando de sobrepeso, né? São várias questões que acabam combinando com probleminhas que têm de ser tratado pela quiropraxia. Isso, sim, são muitos fatores que influenciam. Hoje em dia a vida está muito corrida, então as pessoas, quem trabalha o dia inteiro sentado, fica 8 horas sentado, não liga muito para a postura, para como está a disposição dos braços, das pernas. Ao longo do dia o estresse, isso também vai combinando e as pessoas acabam por muitos anos assim, tendo dores na coluna e às vezes não sabe nem porquê, a coluna tá sofrendo há anos e às vezes é tarde demais. Então é muito importante até mesmo prevenir os problemas. É seríssimo, é uma questão muito séria. Eu ouvi falar de casos, eu conheci um desenhista e trabalhou durante 30 anos, né? Ou seja, fica lá sobre o desenho e ele teve um sério problema de coluna em função disso. Quer dizer, fica muitas horas, né? Muitas horas. Durante o dia na mesma posição, parado, sem deixar a coluna se movimentar. Ok, doutora, a gente já volta a falar, né, a respeito dos vários problemas, né, e inclusive da prevenção e depois do tratamento, né, desse importante universo aí da quiropraxia. A gente volta já. Dirige e causa muitos acidentes com crianças. Vamos dar uma bronca nele! Não! Eu poderia transformar todo mundo em criança. Assim, ninguém ia beber nem dirigir. Peraí, já fizeram até uma nova lei pra isso. É só respeitar. Se beber, não dirija. Ou vai de táxi. Ué, não era 7 anões? Não olhem pra mim, hein? Ajude a salvar nossas crianças. Cuide delas no trânsito.
Voltamos com essa entrevista importante. Bem complicado o nome, quiropraxia. Mas a doutora Tamires Caninha, nossa convidada, e estava explicando aqui a quiropraxia para que serve, né? O estudo, né, de tudo que envolve a vértebra, Isso, os ossos, enfim. Isso, exatamente. O quiropraxista sempre vai procurar a origem do problema que o paciente está relatando, se tem a ver com a coluna. Então, ele vai procurar fazer um diagnóstico, fazer vários testes, procurar toda a anamnese, se tem sinais e sintomas que levam a ter essa origem na coluna. Se for na coluna, o quiropraxista é capaz de atuar, com certeza. E é um nome complicado, mas ele envolve um estudo que decorre desde o nascimento. Isso, né? exatamente. Esse problema da postura, ela vem desde quando a gente nasce. Isso. Na verdade, é interessante até mesmo os bebês serem ajustados, até mesmo bebês, às vezes que são muito grandes, dentro da barriga da mãe, ali mesmo, eles já começam a ter uma má postura. Principalmente na hora que nasce, quando o médico vai puxar a cabeça do bebê, ali o médico faz uma força de 40 a 50 quilos para tirar a cabeça do bebê. Então, muitos bebês, eles tendem até mesmo a primeira vértebrazinha da coluna, às vezes muito lateralizada, fora do lugar. Então, o quiropraxista ele está apto também para atender a quiropraxia pediátrica. Nossa, olha, você vê que é mais que sério essa questão, porque... Muito. A coluna é tudo na nossa vida. E o médico, né, que faz o parto, tem que estar super preparado, porque é uma questão grave, envolve todo o movimento do corpo. Isso. Independente da área, quando o médico vai puxar o bebê, às vezes puxa pela perna, pelo braço, sempre pela cabeça. Às vezes pode lesar a articulação. Então, tem que passar por um check-up, até mesmo logo após o nascimento, para que o bebê, quando for maior, já cresça dentro do molde, né? Já cresça com todas as vértebras alinhadas. E a senhora já recebeu vários bebês? Não? Sim, na clínica eu costumo receber. Não é a maioria, infelizmente, porque os pais ainda estão conhecendo a quiropraxia aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é muito comum a prática lá. Tem quiropraxia em muitos hospitais, dentro da sala de parto. Aqui não é a nossa realidade ainda. Estamos começando ainda. Estamos começando. Quanto tempo tem já essa profissão? O primeiro ajuste de quiropraxia, que foi quando fundou a quiropraxia, foi em 1895. Ah, tá, isso no mundo. Isso. Então tem 118 anos de profissão. Tá. Mas aqui no Brasil? No Brasil começou há cerca de uns 15 anos as universidades a atuarem, uma em São Paulo, outra no Rio Grande do Sul, e desde então vem formando profissionais quiropraxistas capazes de tratar a coluna. E aí qual é a idade, a faixa etária assim, em que as pessoas mais procuram? Atualmente, no Brasil, em São Paulo mesmo, há sempre adultos jovens, depois dos 25 anos, é o que mais tem na clínica, 35 até 80 anos. Então, mas os problemas não começam aí, eles começam lá atrás. Começam antes, com certeza. Tem adolescentes também na clínica passando, às vezes com dores, por dormir errado, dormir de barriga para baixo. Então, isso causa problemas na coluna e já tem adolescentes reclamando. Ou ficar muito tempo no computador, no tablet, causa também muitos problemas. Todo mundo às vezes queixa um pouco ali de queixa de dores na coluna, certo? Só que a gente tem que ver qual é o estilo de vida da pessoa, o que está causando realmente a dor. A dor não vem sozinha, tem um porquê. Então é isso que o quiropraxista faz, é questionar, saber de onde vem na origem e dali por diante eliminar a origem para que as consequências sejam eliminadas. Agora vamos falar sobre alguns problemas corriqueiros. Ela falou em dormir. Isso. Por exemplo, o colchão, ele tem que ser bem escolhido, né? Com certeza. Um colchão mal escolhido vai resultar um problema futuro. O ideal é o colchão assim, não pode ser muito duro nem muito mole, certo? Então é ideal sim você sentar, ver se o colchão não está muito duro. Claro que cada pessoa vai sentir o que é melhor para si mesmo, certo? Mesma coisa para o travesseiro. Ele tem a altura ideal, que é a altura entre nossa orelha e o travesseiro, para manter a coluna alinhada. Então a gente tem que deitar, sentir se ele está confortável. A senhora falou coluna alinhada. Qual é a posição correta da coluna? Porque eu estou vendo aqui essa coluna, por exemplo, ela tá meio torta, né? Meio torta. Isso, na verdade, é a posição correta. Eu vou te explicar por quê. Quando a gente vê a pessoa de costas,
como aqui você está vendo ela, vou mostrar para a câmera, aqui ela tem que ser reta, tá? Oi, aqui. Ela deveria ser reta, essa coluna. De lado, não. De lado, ela tem que ter várias curvaturas. A gente chama de lordose e a cifose. Elas são naturais e a gente tem que ter essas curvaturas por causa da gravidade. É como se fosse uma mola a nossa coluna. E de lado, a gente tem que ter. O que não pode? É o excesso dela ou a falta, que combina na hiperlordose ou a hipolordose. Fica muito maior ou muito menor. Mas de lado, é natural ter essas curvaturas. Então tem que haver essa preocupação. A gente está falando do dormir, porque a gente dorme várias horas e a gente fica numa posição várias horas. Lógico que às vezes muda de posição, se entorta, tudo, acaba acordando com dores. Exatamente. O ideal é a gente manter o mais próximo possível do alinhamento da coluna. A posição de dormir, por exemplo, qual é a mais correta para a coluna aqui? No caso, de bruços, sei lá. Bom, acho que o mais importante é falar, o que não pode é dormir de barriga para baixo. Péssimo. Quando dorme de barriga para baixo, a gente aumenta esse ângulo da lombar, ela fica muito maior, de barriga para baixo. E o pescoço, você não vai dormir com a cabeça reta, você vira. Certo? Tá. Aqui no pescoço nós temos 7 vértebras, elas vão girar totalmente, dessa forma que eu estou girando. Tá. Então isso fica muito ruim para a coluna, porque de um lado você comprime, do outro lado você estica. Você vai ficar horas dessa maneira. Horas. Então pode causar vários problemas, tanto cervicais quanto lombares. Qual que é o ideal? É de lado. Por quê? De lado. Isso. De lado, a gente vai manter a nossa coluna alinhada. Dessa forma assim, deitado, certo? Com a cabeça aqui e o resto do corpo, tá certo? O ideal é ter um travesseiro na altura da nossa orelha e na altura do nosso joelho. Para que a coluna não ceda. Tem que sempre manter alinhada. Olha que interessante, né? Eu vou fazer uma pergunta de alguém que sofre um pouquinho com isso. Se eu dormir de lado, eu amanheço travado. Muito bem, aí daí a gente tem que pesquisar o porquê que você dormindo de lado, certo? Às vezes, isso, porque a sua coluna ela se adaptou para uma coluna que não pode dormir de lado. Quais são os fatores? Quais são as vértebras que estão fora do lugar? Porque o ideal é esse, é de lado. Se você dormir de barriga para baixo, por muitos e muitos anos, sua coluna ela vai se adaptar. Certo? Ok. Só que tem as consequências ao longo dos anos. As consequências. Isso. Tá. Eu queria entrar na questão da hérnia. Da hérnia de disco. O que é uma hérnia de disco? O que provoca ela e como tratar? Claro. Ou como prever? Bom, eu vou ajudar com a coluna para ilustrar. Tá ok? Primeiro, a hérnia. A gente tem várias hérnias no nosso corpo que podem acontecer. A hérnia é tudo aquilo que não pertence ao espaço. No caso, a hérnia de disco é uma protusão que acontece dentro da coluna, dentro do disco. Veja bem. Aqui nós temos vários ossos. Como eu comentei, nós temos 33. Entre os discos tem uma cartilagem, que é o disco. Essa cartilagem aqui mais bege, tá vendo? Ela serve como se fosse um amortecedor. Certo? E ela é bem resistente e bem dura. Ela é bem forte por fora e tem um líquido por dentro para deixar bem molinho. Com o passar do tempo, se a pessoa não mantém uma boa postura ou hábitos errados, esse líquido que está dentro, ele começa a empurrar, dependendo da carga que faz, para fora, essa parte mais grossa. Aqui eu tenho um exemplo de hérnia de disco. É essa parte vermelhinha. É como se toda a carga da pessoa tivesse saído do disco e tá pinçando exatamente essa parte amarela. Essa parte amarela é um nervo. Nós temos nervos por toda a coluna, que são todas essas pontinhas amarelas. A coisa vai ficar complicada. Doutora, só um instante. A gente vai para o rápido intervalo e a gente volta para continuar a falar a respeito da hérnia de disco e desse universo das vértebras. Criançada, preste atenção, lave sempre as mãozinhas com água e sabão. Antes do almoço ou do jantar, se usar o banheiro, precisa lavar. Juntos vamos prevenir, mandando as doenças pra bem longe daqui. Mãos, toda vez que você lava, ganha saúde. Continuamos com essa entrevista com a doutora Tamires Canin,
quiropraxista, especialista na quiropraxia, que é estudo das vértebras. Enfim, a senhora está nos explicando que é uma coisa complicada, mas está ficando mais fácil de se entender. Doutora, antes que a senhora continue na questão da hérnia de disco, né, a gente terminou o bloco com ela, esse complexo de subluxação vertebral, esse nome é complicado, mas não. Isso. Mas em resumo, o que seria? Seria o mau posicionamento das vértebras. Vamos lá para a coluna de novo. Se eu tiver uma vértebra que ela está fora do lugar, exatamente assim, fora do lugar, é um complexo de subluxação vertebral. Por quê? Porque o nervinho que está passando aqui do lado, o amarelinho, ele vai ser comprimido. Qual que são as consequências do nervo ser comprimido? Vamos pensar. O cérebro, ele manda todas as informações para o nosso corpo. Se eu comprimir essa parte, não vai passar a informação correta, porque cada nervo tem sua função. Um nervo, ele vai específico, por exemplo, sai daqui do meu pescoço e vem para o meu dedão. O outro sai e vai para esse dedo. O mais embaixo sai e vem para esse dedo. Se eu fechar o buraquinho que está passando o nervo do meu dedão, que está bem aqui em cima, o meu dedão não vai funcionar direito, por exemplo, como formigamento, dores e assim por diante. Então é muito importante a gente manter a coluna bem alinhada para que todos esses buraquinhos permaneçam sempre abertos. A gente pode pensar, por exemplo, uma mangueira de água corrente. Tá passando água. Se eu colocar o pé em cima, a água não vai passar do outro lado da mesma forma, vai passar menos. Uma deformação. Isso. Então, eu tenho que tirar o pé. Eu tenho que fazer o fluxo do cérebro e todo o restante do corpo funcionar. Por quê? Porque os nervos têm que estar sempre funcionando sem a intervenção dessa vértebra mal posicionada. Olha o quanto é importante. É complexo, é um complexo, né? É um complexo importante, mas dá para entender que a gente tem que tomar cuidado com a posição, com uma série de coisas, né? Com os costumes, os vícios, né? Principalmente os maus costumes, né? Doutora, eu queria continuar na questão da hérnia de disco, que a senhora estava nos explicando muito bem. Bom, como eu estava explicando, neste caso, o vermelhinho é a hérnia de disco. É um exemplo. Isso. No caso, ele está interferindo no nervo que está passando bem aqui. Se você for perceber, aqui eu tenho vários nervinhos amarelos no fim da coluna. Eles se fundem e formam um nervo ciático. Muitas pessoas já reclamaram do nervo ciático, certo? Eu reclamo, não sei se é o problema do nervo ciático. Mas é uma consequência, mas a gente acaba denominando como nervo ciático. Então, são várias consequências durante anos por causa de hábitos errados, posturais. Então, fatores físicos, fatores químicos, fatores emocionais, todos podem culminar junto e causar um grande problema na coluna lombar, até mesmo sem a pessoa sentir. Quando vai fazer um movimento, pegar um peso, às vezes de maneira errada, dessa forma, às vezes a pessoa sente e fala, nossa, travei. Parece que aquele movimento que foi o problema, mas na verdade foi uma vida inteira de hábitos errados. Por isso é muito importante saber como pegar um peso da maneira correta, sem forçar a coluna e acabar criando, por exemplo, uma hérnia de disco. Que é um problemão. Um grande problema. O sobrepeso também, se a pessoa se mantiver levezinha, ajuda, né, essa questão? No caso, sim. Se as pessoas tiverem... Quem tem mais sobrepeso, o que acontece? Causa uma maior descompensação. A coluna, ela tem que se compensar, então ela fica um pouquinho mais torta aqui, um pouquinho mais torta aqui, para tentar equilibrar o peso. E a coluna, ela é muito inteligente. Aliás, o corpo todo, mas a coluna, ela vai se adaptando aos moldes do nosso corpo, aos estímulos, né? Se eu ficar o dia inteiro sentado, a coluna, ela vai reclamar. Então, ela vai virar uma coluna, durante anos, uma coluna de quem ficou a vida inteira sentada, com a coluna doendo, musculatura tensa. Então, a gente tem que sempre fazer muitos alongamentos, se manter em movimento. Quem fica muito tempo sentado, levanta, vai lá, toma uma água, volta. É o recomendado, né? Não ficar muitas horas sentado. Sim, né? com certeza. Nem sentado, nem deitado, enfim. Tem que se movimentar, né? Tem que se movimentar. Nós temos muitas articulações, elas precisam de movimento mesmo. E se ficar parado não é o ideal. Esse é o estudo da quiropraxia, ela se preocupa com isso. Eu estava vendo aqui que o objetivo da quiropraxia é restaurar a função das articulações, músculos e nervos. É complexo esse estudo, né? É complexo. Envolve o corpo todo. Isso. Não é só uma área. Não. Bom, primeiramente o quiropraxista tem que entender do corpo todo, mas o quiropraxista, em especial, ele tem um foco muito maior
na parte neurológica e na parte muscular, porque é ali que está envolvida a coluna, certo? A coluna, ela abriga o sistema nervoso. Acho que a gente já ouviu falar da medula espinhal, que é que está dentro da coluna, certo? Infelizmente, quando algumas pessoas sofrem acidentes, às vezes de carro, e ficam tetraplégicas ou paraplégicas, é porque atingiu aquele nível da coluna. Certo? Dali para baixo, infelizmente a pessoa não tem mais movimentos. Então é muito importante, né, preservar. A coluna está ali para abrigar. Ou seja, o acidente, onde ele afetar, dali para baixo o movimento fica comprometido. Exatamente, porque ó, se você for perceber, a gente tem vários amarelinhos durante toda a coluna. E o cérebro, ele está aqui em cima, e ele entra por dentro da coluna até o fim. Então, se a gente atingir algum nível, daqui para baixo vai ter algum problema. Por isso que é tão importante entender que a medula está aqui dentro, que a coluna tem que estar alinhada, a musculatura bem preparada, para que não tenha nenhum problema no futuro. Porque a gente pode ficar anos com uma subluxação, por exemplo, e nem sentir. A gente só vai sentir lá na frente, quando a coluna não aguenta mais. Aí ela manda o sinal de dor. Daí a gente, putz, tá doendo, vou tomar um analgésico, um anti-inflamatório, não sabe nem o que está acontecendo. Não vai na origem do problema, né? O remédio, ele vai lá só para remediar, ele não vai curar, de fato, não vai trazer a vértebra de novo para o lugar. Agora, a prevenção é a melhor coisa, né? A gente já fala do tratamento, mas a prevenção é a melhor coisa. Com certeza. Como é que a pessoa deve fazer desde quando nasce? Olha, você nasceu, você deve se portar. Isso, com certeza. Bom, os pais, no caso, eles tendo essa consciência de que eles são tratados com quiropraxia, até mesmo a mãe, quando está durante a gestação, sendo bem ajustada, para ter um parto, às vezes, muito mais tranquilo, o bebê, assim que ele nasce, é importante levar para um check-up, para o quiropraxista. É muito diferente a técnica do quiropraxista com o adulto, com o bebê. E sempre fazer esse check-up, certo? Quando a criança começa a andar, ela tem traumas, tentando andar, ela cai, ela rola, as vértebrazinhas bem pequenininhas, às vezes lá no fim da coluna, elas começam a ficar fora do lugar. Então é importante manter a coluna bem alinhada, para manter a criança no molde, né? Deixar a criança crescendo alinhada, é o ideal. Para evitar maiores problemas. Algum problema vai ter ao longo da vida, porque vai, né, as quedas, enfim. Muitas. Isso vai ocasionar problemas. Mas como prevenção é ideal. É o ideal. Atender crianças, adolescentes. Hoje eu tenho na clínica. E é muito gratificante isso, porque eu sei que lá no futuro a coluna dela não vai trazer os problemas que hoje eu recebo com idosos, com adultos jovens que têm um problema mais crônico, porque eu não cuido antes. Mas eu passo essas informações para a prevenção lá na frente. Olha, você tratou. Lá na frente, vamos prevenir. A prevenção foi bem longa, agora o tratamento tem que ser bem rapidinho. RPG, enfim, o que causa assim... Qual é o tratamento ideal? Bom, na quiropraxia a gente utiliza os ajustes. O instrumento do quiropraxista é a mão. Então o quiropraxista ele vai analisar vértebra por vértebra aonde está o problema. Este é o tratamento do quiropraxista. Então ele vai à origem do problema. Essa é a origem, então ele vai na vértebra certa, vai reposicioná-la de uma maneira rápida, precisa, indolor e totalmente segura. Dura muito tempo? Depende do problema, é isso? Com certeza, depende do problema. Normalmente... em 15 minutos dá para fazer uma ótima sessão de quiropraxia, com todas as vértebras alinhadas, músculos bem equilibrados também. Mas depende realmente de cada caso. Nossa, doutora, tem muito mais para a gente aprender sobre quiropraxia. Eu vou te convidar para um próximo programa. Com certeza, estarei aqui. Obrigado, doutora. Foi muito bom estar com a senhora conversando, né, tirando dúvidas, né, e sendo alertados para problemas que de repente no dia a dia a gente não percebe, né, e que vão, né, que pode culminar com um problema maior no futuro. Com certeza, com certeza. Obrigado pela tua presença. Obrigada.